Olá pessoal, já disponibilizamos no Elétrica Sem Limites o segundo simulado de prova de eletrotécnica para o concurso da Petrobras Banca Sebrasp. Lembrando que esse simulado é uma cortesia do canal Elétrica Sem Limites. E não esqueça, quanto mais você sua no treinamento, menos sangra no campo de batalha. E para reforçar o treinamento, lembro a vocês das 500 questões resolvidas de eletrotécnica nível médio para o concurso da Petrobras. São 500 questões em PDF com a resolução em vídeo. Eu mesmo, Cláudio Oliveira, resolvi cada uma das questões e todas as questões estão categorizadas por itens do edital. É um pacote que vale muito a pena e pode ser o grande diferencial para que você seja aprovado na Petrobras. Então aproveite essa grande oportunidade, acesse o link na descrição do vídeo. Desejo muito sucesso a todos vocês. Analise o circuito formado pela ponte de diodos alimentado por uma fonte alternada senoidal VIN de 100 volts RMS em 60 Hz. Observe que temos uma ponte de diodos, tensão de entrada alternada senoidal e a tensão de saída é uma tensão contínua, retificada de onda completa. Vamos então à primeira afirmativa. A tensão de saída Vout é um sinal de corrente contínua de onda completa com valor eficaz de 100 volts. Já vimos que o sinal de fato é corrente contínua de onda completa. Observe, o sinal de saída ele tem o mesmo valor de pico do sinal de entrada. Não muda o valor de pico, também não muda o valor RMS. Então, o valor RMS de saída será 100 volts, igual à tensão alternada senoidal de entrada. Isso não muda. Afirmativa correta. Vamos à próxima. A frequência da tensão de saída Vout é igual a 120 Hz. Observe então que o período vale T e o período é referente à parte do sinal que se repete. Na saída, temos uma tensão de onda completa e a parte que se repete se reduz à metade. Temos o período T/2. Ou seja, como o período se reduz à metade e a frequência é o inverso do período, significa que a frequência dobra. Na entrada, 60 Hz, na saída, 120 Hz, afirmativa correta. Sobre a correção de fator de potência, julgue os itens a seguir. Podemos corrigir o fator de potência indutivo inserindo cargas resistivas na instalação. É uma afirmativa correta. Talvez você ache estranho, lembrando apenas de capacitores. Mas observe, temos aqui um triângulo de potências com ângulo de fator de potência φ1. Se acrescentarmos cargas resistivas, vamos chamar PR a potência ativa das cargas resistivas. Obteremos um novo triângulo de potências e o ângulo do fator de potência diminui, ou seja, o cosseno aumenta, significando que aumentamos o fator de potência. Por isso, a afirmativa está correta. Vamos à próxima. Um motor elétrico de 10 kVA com fator de potência 0,8 indutivo precisa de um banco de capacitores de 8 kVAr em paralelo para que o fator de potência se torne unitário. Observe, sempre que queremos tornar o fator de potência unitário, temos que inserir capacitores no mesmo valor do total de potência reativa indutiva daquela instalação, daquele motor elétrico. Então precisamos calcular qual é a potência reativa indutiva desse motor. Potência aparente 10 kVA. Potência ativa é o produto da potência aparente pelo fator de potência. Substituindo, encontramos 8 kW. E agora podemos calcular o triângulo de potências aplicando Pitágoras. Isolando a potência reativa Q, encontramos o valor de 6 kVAr. Ou seja, precisaremos de banco de capacitores no valor total de 6 kVAr para anular esse 6 kVAr indutivo. Por isso, a afirmativa está incorreta. Não é 8 kVAr. E por fim, o motor síncrono pode ser aplicado na correção de fator de potência indutivo ou capacitivo. Essa afirmativa ela é verdadeira. Um motor síncrono ele é um motor que ele pode absorver ou fornecer potência reativa. E dessa forma ele pode funcionar como um capacitor, corrigindo o fator de potência indutivo
ou como um reator, corrigindo o fator de potência capacitivo. Afirmativa correta. Sobre impedâncias e notação fasorial, julgue os itens a seguir. Uma impedância alimentada com tensão 100 volts, 50 graus e percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes, 20 graus, tem uma potência complexa de 200 VA, 70 graus. Temos que lembrar o seguinte: a potência aparente complexa é o produto da tensão pelo conjugado da corrente elétrica. Então temos aqui a tensão 100 volts, ângulo 50 graus, e para obtermos o conjugado da corrente elétrica, devemos inverter o sinal da defasagem angular da corrente. Então, multiplicamos por 2 amperes, ângulo menos 20 graus. E o resultado será 100 vezes 2, 200 VA, e somamos algebricamente as defasagens angulares. 50 somado com menos 20 equivale a 50 menos 20, 30 graus. Então, a afirmativa ela está incorreta. Vamos à próxima. Uma reatância indutiva de 2 ohms em série com a reatância capacitiva também de 2 ohms resulta numa impedância equivalente nula. Será, observe, a impedância equivalente será o somatório das impedâncias, pois elas estão em série. Lembrando que a reatância capacitiva tem sinal negativo. Então, J2 somado com menos J2 será igual a zero. A impedância equivalente, de fato, é nula. Afirmativa correta. Uma impedância de 10 ohms, ângulo 30 graus, equivale a 8,6 mais J5 ohms. Temos aqui uma transformação clássica da forma polar para a forma retangular. Temos a impedância 10, ângulo 30 graus. A impedância Z será 10 cosseno de 30 mais J seno de 30. Essa é a transformação de polar para retangular. Fazendo a substituição, cosseno de 30, 0,86 e seno de 30, 0,5, chegaremos ao resultado 8,6 mais J5 ohms, a afirmativa também correta. Uma tensão de 50 raiz de 2, seno de 377T mais π sobre 3 volts, pode ser expressa fasorialmente como 50 volts, ângulo 60 graus. Nessa afirmativa temos a conversão do sinal expresso em forma de onda instantânea para a forma fasorial. Nesse caso, temos que a tensão na forma fasorial será o valor RMS e a defasagem angular θ. E o valor RMS é o valor de pico dividido por raiz de 2. Valor de pico, 50 raiz de 2. Dividido por raiz de 2, vale 50 volts. E temos a defasagem angular π sobre 3 radianos. Como π radianos é 180 graus, 180 dividido por 3 vale 60 graus. Então, a afirmativa está correta. Sobre motores elétricos, julgue os itens a seguir. Um motor elétrico possui 60 amperes de corrente nominal e relação IPN igual a 8. Nessas condições, se utilizarmos uma chave estrela-triângulo, a corrente de partida é inferior a 150 amperes. Observe, a corrente de partida na chave estrela-triângulo, ela reduz para 1/3 da corrente de partida nominal. Então, a corrente de partida na chave estrela-triângulo será 8 vezes a corrente nominal, 60 amperes, dividido por 3, resultado 120 amperes, que é inferior a 150. Então, a afirmativa correta. Vamos à próxima. Um motor de corrente contínua de 40 kW, 220 volts, possui uma resistência de armadura de 0,05 ohms. Para limitar a corrente de partida de 550 amperes, precisamos inserir uma resistência de 0,35 ohms. Vamos verificar. A corrente de partida será a tensão dividida pelo somatório das resistências. Resistência de armadura e a resistência série limitadora da corrente de partida. Se fizermos o cálculo, encontraremos 550 amperes, ou seja, 0,35 ohms é o valor necessário para limitar a corrente de partida em 550 amperes. Afirmativa também correta. Vamos à última. Para manter o torque constante de um motor de indução de 10 CV
220 volts, 60 Hz, quando a frequência é reduzida para 58 Hz, a tensão de alimentação deve ser reduzida para aproximadamente 213 volts. Observe, quando estamos trabalhando com variação de frequência em motores elétricos, para mantermos o torque constante, devemos manter a razão tensão-frequência também constante. Ou seja, se dividirmos 220 por 60, deve ser igual a 213 por 58. E ambas as razões valem 3,66. Ou seja, a razão está mantida, então o torque permanecerá constante. Afirmativa correta. Considerando o motor trifásico de 5 CV 380/220 volts, o esquema 1 para ligação em 220 volts e o esquema 2 é para ligação em 380 volts. Vamos observar, temos aqui dois esquemas de ligação de motor trifásico. Observe que o esquema 1 é a ligação estrela e o esquema 2 a ligação triângulo. E por que eu digo que o esquema 1 é ligação estrela? Observe que temos 3 terminais conectados, que é justamente o centro da estrela. E na ligação triângulo, nós temos os terminais conectados aos pares. Na ligação estrela é para maior tensão, 380 volts. E a ligação triângulo é para menor tensão, 220 volts, porque na ligação triângulo a tensão de fase é igual à tensão de linha. E na ligação estrela, a tensão de fase é a tensão de linha sobre raiz de 3. 380 por raiz de 3 também será 220 volts. Então, essa afirmativa está errada. O esquema 2 é para 220 volts e não 380 volts. A figura abaixo representa um motor de corrente contínua elementar. O sentido do giro da armadura é anti-horário. Como é que vamos verificar isso? Através da regra da mão direita, utilizando dedo indicador para corrente elétrica, dedo anular para o campo magnético e o dedo polegar para a força magnética. Observe o esquemático. Temos aqui o campo magnético, temos corrente elétrica. Se você aplicar a regra da mão direita, verá que a força terá sentido de baixo para cima. E quando a corrente elétrica retorna na espira, teremos a força magnética invertida. Perceba que temos um binário de forças que fará com que esse motor, essa armadura, gire no sentido anti-horário. Por isso, a afirmativa é correta. Vamos agora a afirmativas sobre transformadores. No ensaio a vazio, determinamos a reatância de magnetização e a resistência que representa as perdas no núcleo magnético. Essa afirmativa ela é correta. Observando aqui o modelo matemático do transformador, no ensaio a vazio, determinamos de fato o ramo de excitação, reatância de magnetização e a resistência que representa as perdas no núcleo magnético. Por isso, afirmativa correta. No ensaio de curto-circuito, aplica-se tensão nominal no transformador. E essa afirmativa ela está errada. Aplicamos no ensaio de curto-circuito corrente elétrica nominal. Em geral, a tensão aplicada ela varia até 10% da tensão nominal. Quando atinge corrente nominal, então é o valor necessário para o ensaio de curto-circuito. Se você aplicar tensão nominal no ensaio de curto-circuito, será um ensaio destrutivo, porque você terá um curto-circuito de fato danificando o transformador. Um transformador DY11 possui deslocamento angular igual a menos 30 graus. Essa afirmativa ela é verdadeira. Observe, DY11 é a codificação do transformador. Esse 11 ela é uma numeração que devemos multiplicar por 30 graus. Multiplicando por 30 graus, encontramos defasagem angular do transformador da tensão do primário em relação ao secundário de 330 graus. Subtraindo de 360, redução ao primeiro quadrante equivale a menos 30 graus. Então, afirmativa correta. Num transformador isolador, se todo o fluxo magnético do enrolamento primário é captado pelo enrolamento secundário, dizemos então
que o transformador tem rendimento de 100%. E essa afirmativa é completamente errada e pode confundir muita gente. O que estamos falando é de coeficiente de acoplamento de 100%, quando todo o fluxo magnético do primário é captado pelo enrolamento do secundário. Não tem nada a ver com rendimento. Rendimento tem a ver com potências e as perdas no núcleo e no cobre do enrolamento. Um transformador alimenta uma carga de 5 kVA com fator de potência 0,8. Se as perdas no ferro e no cobre valem no total 800 watts, esse transformador possui rendimento de 80%. Vamos verificar. A potência da carga, que é a potência no secundário, vai ser o quê? Potência aparente multiplicada pelo fator de potência. Estamos falando de potência ativa. Só podemos calcular rendimento utilizando potência ativa, que é a potência útil. Então, a potência ativa da carga conectada no secundário vale 4 kW. E o rendimento é a razão entre a potência de saída e a potência de entrada. Potência do secundário dividida pela potência do primário. Então, potência do secundário, calculamos 4 kW. E qual é a potência do primário? Será os 4 kW mais as perdas, que são 800 watts, equivalem a 0,8 kW. Então, para a potência do primário, somamos 4 mais 4,8. Fazendo os cálculos, temos que o rendimento desse transformador vale 83% e não 80%. Por isso, a afirmativa está errada. No circuito formado por capacitores de capacitâncias C1 e C2, alimentados por uma fonte de tensão de corrente contínua, julgue os itens abaixo. Vamos lá. Se a capacitância 1 é maior que a capacitância 2, então tensão V1 é maior que a tensão V2. Perceba então que temos uma associação de capacitores em série. Cada capacitor se carregará com a mesma carga Q. E a carga Q é o produto da capacitância pela tensão. Ela deve ser a mesma em ambos os capacitores. Dessa forma, se a capacitância 1 é maior que a capacitância 2, para manter a mesma carga, temos que a tensão V1 deve ser menor que a tensão V2, para que haja o equilíbrio e as cargas sejam iguais. Por isso, a afirmativa está errada. A capacitância equivalente é igual a C1 mais C2. Isso não é verdade. Temos capacitores em série e a capacitância equivalente é o produto das capacitâncias dividida pela soma das capacitâncias. Vamos à próxima. Se a tensão VF for igual a 10 volts e o capacitor 1, 3 Faraday, e o capacitor 2, 6 Faraday, a energia total armazenada nos capacitores será de 100 Joule. Vamos ver. Precisamos calcular a capacitância equivalente. Vamos aproveitar essa fórmula que já está escrita. Produto pela soma das capacitâncias, teremos uma capacitância equivalente de 2 Faraday. Precisamos agora calcular a energia armazenada nos capacitores, ou seja, no capacitor equivalente. Essa energia será o produto da capacitância equivalente pelo quadrado da tensão dividido por 2. Substituindo os valores, temos que a energia acumulada será de 100 Joule, por isso, a afirmativa correta. Sobre medição de grandezas elétricas, vamos verificar as afirmativas. O alicate amperímetro, que se baseia no princípio da indução eletromagnética, pode medir correntes elétricas em corrente alternada e em corrente contínua. Essa afirmativa ela é incorreta. No princípio da indução eletromagnética, o alicate amperímetro mede apenas corrente alternada. Quando ele utiliza o princípio do efeito Hall, aí sim ele mede corrente contínua e também corrente alternada. Os transformadores de corrente de proteção devem operar com o núcleo magnético saturado para limitar a corrente elétrica no secundário do transformador. Essa afirmativa ela é incorreta. Os transformadores de corrente de proteção não devem operar saturados. Por quê? Porque a saturação vai implicar em erro de medição. Não vai haver a reflexão correta da corrente de curto-circuito para que a proteção atue devidamente. E assim
pode não haver a atuação correta do sistema de proteção. Então, os T6 não devem operar saturados. Não esqueça disso, afirmativa errada. Quanto maior a frequência de tensão de alimentação, maior será o valor da resistência elétrica dos cabos condutores. E isso é verdade, tem a ver com o efeito pelicular, o efeito skin. Quanto maior a frequência elétrica, maior será a resistência em corrente alternada da cabeação, e isso é considerado, por exemplo, no projeto de linhas de transmissão de energia elétrica. Afirmativa correta. Transformadores de corrente para serviços de proteção e para serviços de medição devem apresentar a mesma classe de exatidão. Isso não é verdade. Entenda classe de exatidão como o erro máximo de medição. Sobre a NBR 5410, julgue os itens abaixo. No esquema de aterramento IT, temos um aterramento funcional realizado através de uma impedância. Essa afirmativa ela é correta. Nesse esquema IT, nós temos o neutro aterrado através de uma impedância. E é um aterramento funcional. Um dos grandes objetivos é limitar a corrente de curto-circuito de fase para a terra. O circuito magnético do DR, dispositivo diferencial residual, deve envolver os condutores fase, inclusive condutor neutro e condutor de proteção. E esta afirmativa está incorreta. Não podemos envolver no DR o condutor de proteção. Por quê? Porque ele nunca irá verificar uma corrente elétrica diferencial. Observe aqui o esquemático. Passam pelo circuito magnético do DR apenas condutores fase e também condutor neutro, jamais condutor de proteção. A utilização de cabo de alumínio em instalações industriais é permitida desde que a bitola mínima seja de 16 milímetros quadrados. E essa afirmativa está correta, não só instalações industriais, como também instalações comerciais. A bitola mínima de cabo de alumínio deve ser 16 milímetros quadrados. Vamos à próxima. Todo circuito elétrico deve possuir proteção contra a corrente de curto-circuito. E essa afirmativa está incorreta. Existem circuitos em condições especiais com baixíssima corrente de curto-circuito e a norma prevê que esse tipo de circuito ele pode não ter dispositivo de proteção contra curto-circuito. Uma instalação elétrica industrial possui uma potência instalada de 300 kW, demanda máxima de 220 kW e demanda média de 180 kW. Nessas condições, o fator de demanda da indústria vale 0,6 kW. Vejamos, o fator de demanda é a razão entre a demanda máxima e a potência instalada. Substituindo os valores, o fator de demanda vale 0,73. Dessa forma, a afirmativa está incorreta. Sobre o circuito abaixo, julgue os itens a seguir. Temos dois amplificadores operacionais do tipo inversor. Observe, essa afirmativa ela está incorreta. Na prática, temos um amplificador não inversor e um amplificador inversor. O não inversor é porque a tensão está aplicada no terminal positivo e o inversor é porque a tensão está aplicada no terminal negativo. Vamos à próxima. Se a tensão Vin vale mais 10 volts, a tensão Vout será igual a menos 10 volts. Vamos agora verificar. Temos aqui a tensão de entrada Vin, tensão V1 na saída do amplificador não inversor e a tensão Vout na saída do amplificador inversor. Vamos então atribuir nomes às resistências elétricas R1, R2, R3 e R4. Vamos agora aplicar as fórmulas básicas. Do amplificador não inversor, a saída V1 será tensão de entrada multiplicado por 1 mais R2 sobre R1. Substituindo os valores, teremos que a tensão de saída V1 será 30 volts. E agora a tensão Vout na saída do amplificador inversor será menos V1 multiplicado pela razão R4 sobre R3.
são fórmulas clássicas. Substituindo os valores, teremos Vout igual a menos 10 volts. Por isso, a afirmativa está correta. Sobre a geração de energia elétrica, julgue os itens a seguir. A piezoeletricidade é a obtenção da eletricidade através de uma pressão mecânica exercida sobre um material específico. Essa afirmativa está correta. Temos alguns cristais que, quando aplicamos uma pressão, surgem nos seus terminais uma tensão elétrica, uma diferença de potencial. Essa é a piezoeletricidade. Vamos à próxima. Através do efeito Seebeck, uma diferença de temperatura entre uma junção de condutores produz uma diferença de potencial, que é o princípio físico utilizado nos termopares. Essa afirmativa ela está correta. Através do efeito fotovoltaico, o calor da irradiação solar é transformado em energia elétrica. E essa afirmativa está incorreta e confunde muita gente. Não é o calor da irradiação solar que é transformado em energia elétrica. Na verdade, é a luz transformada em eletricidade. Os geradores síncronos das hidrelétricas possuem rotor com polos salientes. Já nas termoelétricas, os geradores síncronos utilizam rotor com polos lisos. E esta afirmativa está correta. Nas hidrelétricas, utiliza-se polos salientes e uma baixa velocidade de rotação, enquanto nas termoelétricas utilizam-se rotores de polos lisos e uma alta velocidade de rotação. Analise o circuito elétrico abaixo, onde as lâmpadas 1, 2 e 3 são iguais, supridas por um gerador G. Vamos então avaliar o circuito elétrico. Vou aqui duplicar o circuito elétrico para mostrar a vocês a diferença da chave na posição A e na posição B. Vamos à primeira afirmativa. Com a chave na posição A, teremos uma maior corrente elétrica fornecida quando comparada à posição B. Observe, quando temos o circuito na posição A, estamos alimentando duas lâmpadas em paralelo. E na posição B, temos uma lâmpada em série provocando queda de tensão, e depois da lâmpada em série, temos duas lâmpadas em paralelo. Então, a afirmativa ela é correta. A corrente elétrica com a chave na posição A é maior que a corrente elétrica com a chave na posição B, porque na posição B a resistência equivalente é muito maior. Com a chave na posição B, a lâmpada 2 brilhará menos que as lâmpadas 1 e 3. Essa afirmativa ela é incorreta. Observe, com a chave na posição B, temos a corrente elétrica total passando apenas pela lâmpada 2. Depois, a corrente elétrica se divide pela metade, passando nas lâmpadas 1 e 3. Como as três lâmpadas são iguais, a lâmpada 2, por onde passa a maior corrente elétrica, brilhará mais que as lâmpadas 1 e 3. Então, a afirmativa errada. Sobre o diagrama de alimentação de um motor trifásico de indução, julgue os itens a seguir. O elemento RT é o relé de falta de fase. Não é verdade. RT é o relé de sobrecarga. Ele pode até detectar sobrecarga numa falta de fase, mas não é um relé de falta de fase. É um relé de sobrecarga. Os contactores K1 e K2 não devem ser acionados simultaneamente. Vamos verificar. Perceba então que através do contactor K1 o motor recebe a sequência de fases R, S, T. Através do contactor K2 temos uma inversão de um par de fases e o motor vai receber a sequência R, TS. Ou seja, essa chave é uma chave reversora. Inverte duas fases para inverter o sentido de rotação do eixo do motor trifásico. Então, 41, afirmativa correta. Se acionarmos contactor K1 e K2 simultaneamente, teremos um curto-circuito. Por isso, deve haver intertravamento para não poder acionar simultaneamente K1 e K2. Vamos à próxima. Esse diagrama de força representa uma chave reversora. Já vimos isso? Afirmativa correta. Sobre a NR10, julgue os itens a seguir. Em uma obra cujas instalações elétricas estejam energizadas
com tensão fase-fase de 380 volts alternado, deverão ser adotadas medidas de proteção coletivas, tais como uso de luvas e de botas. Essa afirmativa ela é incorreta. Por quê? Porque luvas e botas são equipamentos de proteção individual e não de proteção coletiva. Vamos à próxima. O primeiro procedimento que deve ser realizado para que seja feita a desenergização de uma instalação elétrica é a constatação de ausência de tensão. Não é verdade. O primeiro procedimento é desligar o circuito através de algum elemento de seccionamento, por exemplo, um disjuntor. Não esqueça disso. A desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança são medidas de proteção coletivas. Essa afirmativa ela é correta. Toda vez que você desliga um circuito ou você aplica tensão de segurança, você está protegendo toda a coletividade. Por isso, é uma medida de proteção coletiva. O local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva é denominado zona de risco. Não é verdade. Local com atmosfera explosiva é chamado área classificada. Tensão de segurança significa nível de tensão abaixo de 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, também conhecida como extra baixa tensão. Essa afirmativa ela é correta. E esse nível de tensão de extra baixa tensão também é uma medida de proteção coletiva. Sobre SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, julgue os itens que se seguem. O método de proteção, cujo sistema de captação é realizado com condutores em malha ou gaiola, é chamado método de Franklin. E essa afirmativa está incorreta. Esse sistema é chamado gaiola de Faraday, que utiliza de fato uma gaiola de condutores em malha para captação das descargas atmosféricas. Vamos à próxima. O SPDA externo é projetado para interceptar descargas atmosféricas diretas na estrutura e dispersar essa corrente elétrica para a Terra. Afirmativa correta. A resistência de aterramento, segundo a NBR 5419, não pode ultrapassar 10 ohms. Afirmativa incorreta. Veja o que diz a NBR 5419 de 2015. Deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local. Ou seja, acabou essa história de 10 ohms. É a menor resistência possível, considerando todas essas variáveis: arranjo de eletrodo, topologia e a resistividade do solo. Cada condutor de descida deve ser provido de uma conexão para medições elétricas. Afirmativa correta. Os sistemas de aterramento distintos devem ser interligados através de uma ligação equipotencial de baixa impedância. Também afirmativa correta. E essa ligação equipotencial tem o grande objetivo de nivelar os potenciais, eliminando diferenças de potenciais que podem produzir choque elétrico. Considere o sistema trifásico com fonte simétrica, suprindo uma carga equilibrada. E julgue os itens a seguir. Vamos lá. Em cada fase da carga, temos o mesmo valor de potência completa. E essa afirmativa ela é correta. Se o sistema trifásico tem carga equilibrada, a potência complexa, P mais JQ, é igual para cada fase. A defasagem angular entre as tensões de fase da fonte simétrica deve ser maior que a defasagem entre as tensões da carga, para que a energia flua da fonte para a carga. Afirmativa completamente incorreta. Para que a energia flua da fonte para a carga, não tem nada a ver com a defasagem entre tensão da fonte e tensão da carga. Se a tensão da fonte é simétrica, a defasagem é 120 graus. E se a carga é equilibrada, também a defasagem das tensões é de 120 graus. Se houver o rompimento do condutor neutro, haverá desequilíbrio das tensões entre as fases da carga. Afirmativa completamente errada. Se a carga está equilibrada, as tensões se mantêm em equilíbrio
com ou sem condutor neutro. Agora, se a carga fosse desequilibrada, no rompimento do condutor neutro, teríamos sim um desequilíbrio das tensões de fase. A corrente elétrica de linha tem valor IA igual a IB igual a IC, que é igual a raiz de 3, multiplicado pela razão VA sobre ZA. E essa afirmativa está errada. Perceba, observe agora o circuito elétrico. Temos a tensão VA diretamente sobre a impedância ZA, ou seja, a corrente elétrica IA será igual a tensão VA dividido pela impedância ZA. E essa corrente na fase A será igual também na fase B e na fase C. Logo, a afirmativa está incorreta. Na figura abaixo, o sinal A é do tipo digital e o sinal B é do tipo analógico. Essa afirmativa está incorreta. Perceba então que o sinal A é do tipo analógico, porque entre dois pontos podemos ter variações infinitas. E o sinal B é um sinal digital, porque temos variações discretas. Nesse caso, temos apenas dois valores. Temos o sinal B, um sinal binário, variando, por exemplo, entre sinal alto ou sinal baixo, ou então de 0 para 1. O sinal A pode representar a temperatura ambiente de uma cidade. Afirmativa correta, porque o sinal A ele é analógico e a temperatura ambiente pode assumir qualquer valor, 31 graus, 31,2, 29,05, não importa. É um sinal analógico podendo representar temperatura de uma cidade. O sinal B pode representar os estados, aberto ou fechado de uma chave seccionadora na subestação. Essa afirmativa está correta. O sinal B é um sinal digital e possui apenas dois valores discretizados, podendo então significar chave aberta ou chave fechada. Afirmativa correta. A conversão de um sinal analógico em digital é chamado de quantização. Essa afirmativa está incorreta. Na verdade, é digitalização. E a digitalização ela é formada pela amostragem do sinal e, na sequência, a quantização. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado aí do simulado. Bons estudos e um forte abraço!